quando a gente escreveu, era trazer as perguntas mesmo incômodas, né? De o que é a nova visão, né? Ainda hoje, muita gente tem dúvida do que vem a ser, né? Então, por isso que aparecem umas propostas assim indecorosas, como o Adilson comentou, né? Como eu crio um indicador de percepção do risco e tal. Então, a nossa primeira ideia era dizer, na opinião de cada um, o que era a nova visão. E o desafio maior, em seguida, era como começar, como implementar, né? Então, a ideia é essa, era a gente trazer essas reflexões com a experiência de cada um, e a gente mesclou pessoas com uma vida acadêmica muito forte e pessoas que vêm, assim como eu, que vêm da indústria, né? Que não tem bagagem acadêmica forte, mas tem muitos quilômetros de chão de fábrica. Então, assim, como é que começa? E foi isso que a gente quis trazer para o livro, né? Como é que começa? Como é que você coloca isso na prática, nas rotinas do dia a dia? Então, a ideia era mesclar teorias, né? Por isso que a gente parafraseou muita gente, citou muita gente no livro, e trazer esse viés prático, trazer o pragmatismo, né, para a nova visão, que não é só filosofia, tem método, tem prática e dá resultado. Gastei bem meus 3 minutos, Fabi? Gastou brilhantemente, Gioval. Tá bom, obrigado. Josué, podemos seguir contigo? Com certeza. Então lá. Obrigada, Gioval. Eu sou o Josué, pessoal. Prazer conhecer vocês. E prazer estar aqui hoje. Eu sou técnico, professor e doutor. E, inspirado no que o Gilvan falou, eu acho que eu sou um filho de dois mundos. O Spock é vulcano ou o Spock é humano? Filho de mãe humana e de pai vulcano, filho de Sarek. Ele pertence a vulcano ou pertence à Terra? Dessa forma, o que eu trouxe lá no meu capítulo foi um pouco de que, será que ele trouxe prática ou trouxe teoria? Ele trouxe uma teoria na prática ou uma prática na teoria? Sendo então um filho de dois mundos, sou operador, mas ao mesmo tempo pós-doutor, eu conduzi aquelas respostas de uma forma que você possa as ler com uma profundidade acadêmica adequada, com embasamento científico de melhor qualidade, mas ao mesmo tempo colocá-las em práticas. Porque do contrário, ou seja, totalmente prático ou totalmente teórico, não conseguiríamos caminhar juntos aqui. Espero ter apresentado em 3 minutos e espero estar com vocês aqui ao longo de toda essa noite. Estou com os dedos cruzados para a internet não cair, que está chovendo horrores aqui no Rio. Valeu, pessoal! Josué, você foi fenomenal. Você fez isso em 1 minuto e 10. Bah, que coisa! Então, pessoal, aproveita e coma os meus minutos, não minhas orelhas. Eu sou vulcano, não se esqueça. Eu vou aí pegar você. Obrigada, Josué. Sabrina, tá contigo a fala. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Sabrina, eu sou a autora e ilustradora aqui do livro, né? Fiz uma leitura e uma sintetização dos textos que cada um dos autores escreveu, né? E também fiz uma colocação minha no final. Se olhar lá no finalzinho, tem uma parte minha de como eu entrei nesse mundo das novas visões, né? Então, eu conto ali toda a história, como eu conheci, principalmente aqui o Gilval, que foi a primeira pessoa que conseguiu juntar uma turma aqui e trazer a discussão, né, numa reunião pela internet aqui mesmo. Então, depois fui fazendo alguns desenhos, né, ilustrando essas reuniões, e o pessoal acho que foi gostando das minhas ilustrações, e me convidaram para participar, então, né, do livro, fazendo essa sintetização da essência que o autor estava colocando. E por que, então, de fazer a ilustração? Porque a gente consegue chamar a atenção de uma maneira diferente, né, através da imagem,
que ela gera uma conexão com a pessoa. Então, além da gente sintetizar ali alguma parte, uma essência do texto ou de um trecho do texto, a gente consegue cativar aquela imagem e associar ao que foi dito no texto, mas de uma maneira que a pessoa se sinta próxima, né, do que o autor escreveu. Então, eu imagino que ainda ninguém me trouxe essa fala, mas eu imagino que tenha gerado essa percepção nas pessoas, essa conexão, e através também de uma emoção. Então, com emoção, a gente consegue processar o entendimento de uma maneira mais abrangente e também de uma forma que se mantém por mais tempo. Então, a imagem traz essa proposta, né, de gerar uma conexão maior com a pessoa, com o leitor, e de fazer com que aquilo ali fique na mente, a pessoa vá pensando mais um pouco, e com isso o tempo de processamento do assunto se estende, e a pessoa continua pensando, e vai pensando e processando de uma maneira mais apropriada, ou, enfim, ela vai se envolvendo com o assunto. Então, foi um trabalho bem interessante de fazer e que me fico, né, bastante lisonjeada por ter sido convidada aí para esse trabalho e por também ter aprendido com todos, né, e colocado a minha visão aí no processo que eu já vivenciei. Sabrina desenha pra caramba. Obrigada, Sabrina. Obrigada. Obrigada pela tua contribuição. Também fez em menos de 3 minutos aí. Pedro, tá contigo a bola. Boa noite a todos. Eu se calhar vou demorar mais 3 minutos para falar devagar e ver se percebem ou se o meu português Fica à se percebe em vontade, português. fica à vontade. Você pode. Não, vou tentar não. Eu acho que, se calhar, por várias razões, acabei por ser uma componente muito filósofa no livro. É um livro muito prático, mas eu fui muito filosófico, por várias razões. A primeira é porque já não sei se, penso que foi o Hugo, a primeira vez que me falou, e o Josué que me falaram no livro, e fazer algo em português, e eu achei ótimo, que de facto não existe nada em português e faz muita falta. E então eu vomitei para o papel um conjunto de ideias que são como que uma pequena fotografia de uma viagem muito híbrida, um pouco como o Josué. Sempre passei a minha vida com um pé na indústria ou nas universidades e a trabalhar, enfim, com várias pessoas em mais de 20 anos. Acho que nunca tive um emprego e sempre trabalhei com todo o tipo de pessoas e sempre andei a saltar de um trabalho para o outro. E, portanto, eu acho que isto foi uma microfotografia de uma viagem que, aliás, nos últimos 2, 3 anos tem acelerado bastante ritmo. E aquilo que eu tentei refletir no livro foi uma pequena parte de uma mudança recente para mim e em mim, que foi resolver alguma da frustração que eu tenho sempre sentido com uma forma, ou relacionado com a forma como a segurança tem sido maltratada, abusada, e até mesmo quando se fala de mudança e de novas perspectivas de segurança, a facilidade com que ainda, infelizmente, muita dessa nova informação e nova perspectiva acaba adulterada e maltratada. Portanto, e acabo muitas vezes arrancando os poucos cabelos que ainda me restam, mas que diabo é, onde é que estamos ainda a falhar? Como é que a mensagem ainda acaba às vezes tão mal compreendida? A minha disciplina diz-me que isso acontece normalmente porque a culpa nasce em nós, portanto, que ainda não encontramos a melhor forma de transmitir essa mensagem. E então eu acabo muitas vezes por tentar sempre voltar, dar um passo atrás, subir de nível, e acabo muitas vezes mais filosófico do que prático.
E eu acho que aquilo que escrevi é um pouco consequência disso. É muito pela rama, porque quando o Hugo ou o Josué falaram comigo, eu lancei aquilo, vomitei aquilo para um fecheiro e pensei, está aqui uma ideia, vamos ver onde é que isto vai evoluir. E quando dei para mim, que ele já estava em edição e para impressão, mas isto era só uma ideia. E enfim, mas acho que no conjunto ficou uma coisa muito interessante. E o livro também deve de ser isso, é um princípio e não um fim. De modo que, enfim, espero que seja um princípio interessante para todos. Obrigada, Pedro. Já anotei a frase aqui, o livro é o princípio e não o fim. Esse é um lema bom aí para a gente pegar, né? Obrigada. Já agora, Fabiano, não sei se gastei os 3 minutos, mas aproveito. É muito bom ver clubes de leitura como se estivéssemos novamente no milénio passado. Faz muita falta. É tão bom